Você deseja saber como reduzir o risco de reclamações trabalhistas na sua empresa? Ou ainda, você já teve a experiência de ter sido prejudicado? Meu nome é Josimar Lira, sou advogado com atuação direcionada em defesa das empresas desde 2005. Nos meus anos de experiência, percebi que as empresas sempre caem nas mesmas armadilhas e cometem os mesmos erros. Pensando nisso, criei um mini curso gratuito para você, empresário ou administrador, que deseja reduzir o risco de reclamações trabalhistas em sua empresa. Como as questões são muito complexas, eu poderia falar por horas e horas, mas em respeito ao seu tempo limitado, eu vou falar apenas das demandas mais comuns na Justiça do Trabalho da forma mais prática e objetiva possível. Sabemos que reclamações trabalhistas são uma fonte inestimável de perda de dinheiro. Até as grandes empresas reservam bilhões anualmente somente para o pagamento de condenações trabalhistas. Imagine então as pequenas e médias empresas, que são as que mais sofrem por não ter reserva financeira para isso. Infelizmente, na Justiça do Trabalho, o resultado dos processos se baseia em princípios legais que protegem apenas o trabalhador e não a empresa. Além disso, devido à desigualdade do Brasil, alguns juízes tendem a se preocupar em fazer justiça social e, com isso, não analisam corretamente a defesa da sua empresa. Nesse caso, para a maioria dos empresários que decidem investir em prevenção, a chance de evitar processos trabalhistas aumenta consideravelmente. Ou ainda, se eventual processo ocorrer, a chance de defesa e de sucesso serão muito maiores. Esse curso foi criado para você, empresário ou administrador. Eu mostrarei algumas dicas de fácil aplicação. Neste primeiro vídeo, a dica mais importante que eu quero compartilhar com você é: mantenha sempre a relação com o empregado baseada em documentos escritos. Ou seja, tudo que você combinar, pagar ou exigir, faça sempre por escrito. Acompanhei muitos casos onde a empresa tinha cumprido todas as obrigações trabalhistas, mas nada era feito documentalmente. Ou ainda, quando o documento existia, possuía defeitos que o invalidavam como prova. O problema se agrava, dependendo do tipo de ação e pedido requerido pelo trabalhador. Como eu prometi, falarei nesse vídeo do pedido que normalmente causa os maiores prejuízos às empresas, que são as horas extras. Nesse tipo de processo, o empregado requer o pagamento de horas extras e integração dos valores dessa em outras verbas trabalhistas. O principal problema desse tipo de processo ocorre geralmente porque a empresa não consegue comprovar se aquela hora extra foi realizada ou não, ou ainda, mesmo que ela tenha sido realizada e anotada, já não é possível comprovar se o pagamento foi realizado. Detalhe, mesmo que ele já tenha sido realizado. No momento da defesa, temos que ter atenção com relação ao ônus da prova, que nada mais é do que a responsabilidade de cada parte comprovar os fatos que alega. Normalmente, cada uma das partes deve comprovar suas alegações. Ocorre que na Justiça do Trabalho pode ocorrer o que chamamos de inversão do ônus da prova. Logo, basta que um trabalhador apenas alegue um determinado fato, no caso as horas extras. Se a sua empresa não conseguir comprovar o contrário, poderá arcar com uma condenação e, o pior, poderá ter que pagar 2 vezes uma mesma verba. No caso das horas extras, os valores são altos, pois esta verba acaba integrando e aumentando o FGTS, férias e 13º salário. Recomendo sempre que, não importando o tamanho da sua empresa, sempre controle a jornada do trabalhador de modo escrito. O controle de ponto, repare, pode ser manual, simplesmente escrito, ou em um livro de ponto ou mecânico. No caso do controle manual, esse pode ser feito por um livro de ponto simplesmente preenchido à mão pelo empregado. Agora, se o controle de ponto for mecânico, o empregado deve ter o cuidado, e você deve cobrar, mensalmente ele deve assinar os cartões de ponto sob pena de invalidade destes. E um detalhe, para as empresas que são optantes pelo Simples Nacional e que não fazem o pagamento de horas extras em folha de pagamento, que infelizmente é muito comum, estas estão assumindo um grande risco por uma economia muito pequena. Eu vou explicar. Já que esse tipo de empresa não paga INSS sobre o total da folha, o único aumento do encargo vai ser sobre o FGTS. Eu vou fazer até um cálculo para te mostrar. Se um empregado com salário de R$1.000 mensalmente, com ele você vai gastar 8% de FGTS, que dá R$80.
Se esse empregado realizar em outro mês R$ 100 em horas extras, totalizando 1.100, o recolhimento de FGTS será de R$ 88. Logo, pela economia de R$ 8, você corre o risco de ter que pagar de novo os R$ 100 em uma eventual condenação. Existem ainda empregados que, pela natureza do trabalho que exercem, não devem receber hora extra, como, por exemplo, aqueles que exercem cargo de confiança ou aqueles que exercem função externa, desde que respeitados os requisitos de cada tipo. E para quem pensa que problemas relacionados a horas extras ocorrem somente nas pequenas e médias empresas, está totalmente errado. Geralmente, as grandes corporações me procuram para avaliar o custo-benefício de abertura de um novo turno de produção ou de aumentar o tempo de trabalho de cada produtor já existente. De uma forma muito simples, é preciso calcular o que sai mais caro ou mais barato, pagar horas extras aos empregados existentes ou salário e encargos de novos empregados. Infelizmente, também percebo que as grandes empresas também caem no erro de realizar os chamados bancos de horas, que, se não feitos adequadamente sob a supervisão de um profissional do direito, podem gerar um aumento substancial de ações trabalhistas. Também é preciso tomar cuidado com o eventual período para lanche, café da manhã ou até mesmo o tempo gasto com a troca do uniforme. Todos esses períodos são considerados tempo à disposição da empresa, mesmo que haja um benefício sendo concedido ao trabalhador. E tome muito cuidado também com relação aos pequenos minutos de diferença na marcação do ponto, porque qualquer variação de tempo superior a 5 minutos pode ser paga integralmente. Eu vou explicar. Por exemplo, se um trabalhador anota a entrada no trabalho com 6 minutos a menos, ele deve receber não só a hora extra desse 1 minuto que faltava, mas sim de todos os 6 minutos. O mesmo pensamento ocorre se ele anotar 6 minutos depois. Imagine essa diferença de apenas 6 minutos por dia, todos os dias, durante vários anos, ocorrendo com muitos empregados de uma mesma empresa. Em uma eventual fiscalização, a empresa poderia ser multada e condenada a pagar todas essas diferenças. Dependendo do tamanho da empresa, do salário pago e do número de empregados, a conta pode ficar um pouco alta. Muito cuidado com relação ao horário do almoço. Para empregados que possuem jornada de 8 horas diárias, o intervalo deve ser de no mínimo 1 hora. E muito cuidado, se esse intervalo for de qualquer tempo menor que 59 minutos, por esse 1 minuto a empresa pagará 1 hora extra por dia. Cuidado também com excesso de trabalho, pois mesmo que a hora extra seja anotada e paga, ela não pode passar de 2 horas por dia, sob pena inclusive de ser considerada como causa de privação do empregado à vida social e à convivência com a família, podendo inclusive gerar indenização por dano moral, que aliás será o tema do nosso próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Nesse breve vídeo, falei sobre a necessidade de documentar a relação de trabalho e algumas questões mais comuns envolvendo a falta de atenção com relação a horas extras. No próximo vídeo, vou abordar a fundo a questão das condenações em dano moral, que nos últimos tempos se tornaram um grande problema para empresários e administradores. Olá, colegas, tudo bem? O que achou do nosso conteúdo? Eu quero te fazer um pedido que é muito importante para nós do blog Advogado Atualizado. Se você gostou ou não, comente abaixo a sua opinião e não deixe de curtir e compartilhar. Também inscreva-se no nosso canal e curta a nossa fanpage. Um grande abraço!